Oi, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre absolutismo. E para a gente entender o absolutismo em si, é preciso primeiro a gente entender o contexto histórico e como se deu o absolutismo. Então, o primeiro fator é o renascimento comercial e urbano, que desempenhou um papel importantíssimo no desenvolvimento do absolutismo em várias partes da Europa, uma vez que ele contribuiu para as mudanças sociais, econômicas e políticas, que favoreciam a centralização do poder monárquico. Esse fator desencadeou o surgimento da burguesia e que levou ao desenvolvimento das cidades, que foi o fator primordial para a criação do pré-capitalismo. Além disso, como contexto histórico, como antecedente, tem a crise do sistema feudal, que levou à ascensão econômica da burguesia comerciante, visto que o comércio ele acaba se tornando mais atraente do que a própria atividade agrícola em si. Sobre as características do absolutismo, a gente pode citar algumas delas. Primeiramente, vamos olhar para a palavra absolutismo. Vem de absoluto, ou seja, poder absoluto. Então, o absolutismo nada mais é do que um sistema político que vai concentrar todo o poder de um Estado nas mãos de uma pessoa, nas mãos de um soberano, seja ele um monarca, um ditador e etc. Tá? Ou seja, o Estado é esse soberano. Então, ele pode interferir em assuntos jurídicos, em assuntos políticos, obviamente, em assuntos econômicos e até também em assuntos religiosos, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Além disso, o absolutismo vai ser uma das características suas vai ser o enfraquecimento da nobreza, órgãos representativos. Órgãos representativos são aqueles órgãos que têm certo poder decisório. Então vai enfraquecer esses órgãos para que o poder seja ainda mais concentrado nas mãos de um. Além disso, a prática econômica predominante do absolutismo vai ser o mercantilismo, ou seja, uma prática econômica que visa uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar, então sempre aumentar a renda desse estado. Além da balança comercial, a gente também tem o metalismo, então determinar a riqueza, né, a fortuna de um estado pela quantidade de metais preciosos que esse tem. Além disso, o mercantilismo vai favorecer muito o comércio, a expansão marítima, o protecionismo também, então favorecendo totalmente a economia interna de seu estado. E além disso, muitos dos monarcas e soberanos vão justificar sua autoridade absoluta em relação ao direito divino, que a gente vai falar posteriormente, de forma a ele dizer que esse monarca é escolhido por Deus para governar. Então ninguém pode contestá-lo, já que contestando estará contestando também a Deus, o que não é aceitável, principalmente naquela época em que a Igreja Católica tinha enorme influência sobre a população. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o absolutismo francês, que tem Luís XIV considerado como o auge dessa época, desse tempo na França. E a ele se atribui a emblemática frase "O Estado sou eu". Assim como disse o grandioso rei Luís XIV, o nosso rei Roberto Carlos também já dizia: o Estado sou eu. O Estado sou eu. O Estado sou eu. Além disso, durante seu governo, foram reorganizadas as finanças do Estado e criaram-se companhias de comércio, o que ampliou o Império Colonial francês. O absolutismo francês ele era considerado implacavelmente autoritário, uma vez que a forma de governo contava com o poder altamente centralizado nas mãos do monarca, com autoridade absoluta e praticamente ilimitada. Sem contar que muitos monarcas sustentavam na teoria do direito divino dos seis, que afirmava que o poder do monarca era de origem divina e que ele estava acima de qualquer crítica ou contestação. Isso apenas reforçava a noção de que o monarca ele tinha autoridade ilimitada. Um dos maiores símbolos de riqueza e poder de Luís XIV foi a criação do Palácio de Versalhes. Nesse enorme palácio passaram a viver cerca de 6.000 nobres que faziam parte da corte. E durante a sua corte, Luís XIV obrigava os nobres a seguir regras estritas, regras severas de etiqueta. Essas regras elas determinavam a forma adequada de se comunicar, de comer, de cumprimentar e de se vestir. A etiqueta ela não servia apenas para demonstrar uma boa educação ou um certo refinamento da nobreza.
Ela servia sobretudo para afirmar uma posição de hierarquia social e demonstrar respeito pelos outros nobres. Em festa e cerimônia oficial, por exemplo, as poltronas e cadeiras elas eram demarcadas de acordo com a importância de cada pessoa. Por isso que poucos nobres tinham o privilégio de sentar em poltronas próximas ao rei e a maior parte das pessoas permaneciam em pé. De modo semelhante, os cumprimentos entre nobres se faziam conforme a posição de cada um dentro da sociedade. E quando se pensa em absolutismo francês, também se pensa na prosperidade econômica que promoveu o mercantilismo, já que o mercantilismo ele enfatizava a importância do acúmulo de ouro e prata, bem como do fortalecimento do comércio e da manufatura, como medidas-chave para o fortalecimento do Estado. Ou seja, foi adotado políticas mercantilistas para aumentar o poder econômico do reino. E por mais que o Luís XIV ele tenha promovido a criação de companhias de comércio, como já mencionado, ele acabou aumentando a desigualdade social dentro da sociedade francesa também. Falando agora de absolutismo ibérico, a gente vai começar abordando o absolutismo em Portugal, no qual o absolutismo português se estruturava em 3 estados ou ordens, clero, nobreza e povo, no qual o clero ele contava com uma organização e hierarquia interna própria. Ele regia-se por leis específicas, o direito canônico. Ele apresentava-se como um estado dentro do próprio estado, a quem o resto da sociedade se subordinava. Os membros do clero estavam isentos de serviço militar e eles não tinham que pagar imposto. Era o oposto, na real. O clero ele arrecadava para si 1/10 da produção nacional, o chamado dízimo eclesiástico. Para além desses rendimentos anuais, a igreja era proprietária de muitos e variados bens. Convém salientar que nos escalões superiores, o clero estava intimamente ligado à nobreza. A nobreza, detentora de grande parte dos bens fundiários e proprietária de terra, participava das receitas públicas pelos serviços prestados ao Estado e, sendo um grupo privilegiado, tal como o clero, estava isenta de qualquer pagamento de tributos e impostos, recebendo rendas do terceiro estado. O terceiro estado, que seria o povo, era a ordem não privilegiada, ela englobava a maior parte da população. É a ordem tributária por excelência, podendo ser dividida em 4 grupos fundamentais: os agricultores, os mercadores, negociantes, artesãos e trabalhadores assalariados. Comparando agora um pouco Portugal com Espanha, Dom João V nunca teve de convocar cortes. No entanto, na Espanha, a vontade do rei era assim lei, ele podia criar e revogar as leis como quiser. Porém, em algum momento da história, ele teve de ser controlado pelas cortes. A expansão marítima também foi fundamental para a consolidação do poder monárquico, em decorrência da exploração de novas terras, conquistando colônias e estabelecendo rotas comerciais lucrativas. Além da centralização do poder, a legitimidade real, o controle sobre a igreja e o controle comercial. O rei, ele também não está sujeito a nenhuma autoridade, ele só responde a Deus. Como já mencionado, a vontade do rei era a lei, podendo criar e revogar as leis como quiser. O monarca, ele tinha um exército permanente, o que diminuía o poder da nobreza. O rei, ele nomeou uma série de funcionários que foi chamada burocracia. Sua função era manter o absolutismo em funcionamento em todas as partes do reino. Exemplos destes foram os vice-reis e embaixadores. Além disso, o monarca também possuía o poder de denominar quem ocuparia os cargos importantes dentro do clero. Além disso, a sua economia era baseada nas economias coloniais em decorrência da expansão marítima. Outra comparação que pode ser feita entre Espanha e Portugal é que a Espanha ela não houve uma dinastia de apenas um monarca, ela passou por uma dinastia de vários monarcas. E isso acarretou com que vários reis assumissem ao longo da história. Isso não aconteceu no absolutismo português, porque quando se pensa em absolutismo português, se pensa em Dom João V como principal monarca da época. Além disso, o absolutismo português ele pode também ser denominado absolutismo joanino, fazendo referência a Dom João V. Agora, falando um pouco sobre o absolutismo inglês, a gente vai perceber ao decorrer da apresentação que esse absolutismo ele vai divergir em diversas características, a sua forma de governar e etc., dos absolutismos mencionados anteriormente. Tá?
Começando, é importante a gente ressaltar sobre como a monarquia absolutista inglesa ela foi criada, ela foi consolidada, tá? Então, um contexto anterior. Primeiramente, acabou a Guerra das Duas Rosas. Essa guerra foi nada mais, nada menos do que uma guerra travada entre duas famílias, a família Lancaster e a família York, por uma disputa ao trono, uma disputa ao poder, o que é muito comum, né? E essa guerra ela vai terminar com a fusão, entre aspas, dessas duas famílias, com uma maneira matrimonial, tá bom? Tanto que o próprio símbolo, né, da dinastia Tudor ali é uma flor vermelha com branca, ressaltando essa fusão. Um reinado muito importante para a gente falar aqui é sobre o reinado do rei Henrique VIII, porque ele fez diversas reformas ali na Inglaterra que vão ser impactantes no futuro desse estado, que vão levar a diversas outras reformas políticas, diversas outras que no âmbito religioso também, etc. Uma das suas ações principais foi a ruptura com a Igreja Católica. Pessoal, a Igreja Católica nesse período era de grande influência. Nos próprios absolutismos passados, as monarquias, eles tinham o apoio da Igreja Católica, tanto para fazer com que o rei tenha mais poder, né, sobre a população, aquela questão do direito divino. Além disso, Portugal, a Península Ibérica inteira, tem grande influência da Igreja Católica, principalmente com a Guerra da Reconquista, que foi uma guerra ali contra os muçulmanos, né, e foi com o apoio da Igreja Católica também que foi reunido diversos nobres de diversos lugares diferentes para guerrear contra os islâmicos, tá? Então, essa ruptura da Igreja Católica foi muito impactante no reinado inglês. E por que o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica? Existem diversas justificativas. Na política, não existe uma justificativa apenas. A mais popular é de que o rei Henrique VIII queria se divorciar da sua esposa e casar com outra, e o Papa não autorizou esse divórcio, né? Só que a gente pode pensar também o seguinte, de acordo com algumas referências, na Guerra dos 100 Anos, o Papa, a própria Igreja Católica, estava mais próxima, estava mais a favor da França. Então isso pode também ter criado um descontentamento em relação ao reinado inglês. E além disso, a Igreja Católica na Inglaterra e em outros diversos países, diversos estados, né, estados modernos, nações ali da Europa, tinha várias terras. Então o que o rei Henrique VIII também pode ter pensado? Eu quero as terras da igreja, quero elas de novo para o Estado, para que o Estado possa reorganizar essa organização social, essa organização econômica. Possa até vender essas terras para alguns comerciantes, burgueses e nobres, tá bom? E também ele vai sujeitar o parlamento da nobreza ao poder do rei. Algo que é extremamente danificador ao parlamento. Por quê? A Carta Magna ela foi assinada, se eu não me engano, no século XII, com o reinado, né, do rei João Sem Terra, já que esse rei ele aumentou os impostos drasticamente, com uma atitude totalitária. Então o parlamento criou uma Carta Magna que iria limitar os poderes do rei. E a questão da ruptura com a Igreja Católica é o seguinte: vai ser realizada uma reforma protestante, o ato de supremacia, que o próprio parlamento também aceitou, que vai fazer com que a Igreja Católica, o catolicismo, não seja mais a religião oficial ali do reinado inglês, e agora seja a Igreja Anglicana. Uma diferença primordial da Igreja Anglicana é que ela vai ser subordinada ao monarca. Então não vai ser o Papa mais a maior figura eclesiástica da Igreja, da religião. Agora vai ser o próprio monarca, ou seja, no caso, o rei Henrique VIII. Tá bom? Além disso, também, um reinado muito importante foi o da Rainha Elizabeth I, que é filha do rei Henrique VIII. Por quê? Ela vai consolidar o poder real e também vai entrar em acordo com o parlamento, o que é benéfico para ela, porque entrando em acordo com o parlamento, isso faz com que ela possa realizar algumas ações, algumas manobras políticas ali, sem tantas críticas desse parlamento, que também, mais atualmente, vai ter um poder decisório muito, muito impactante. E ela também fazendo um acordo com o parlamento, consolidando o poder real, ela vai também autorizar a participação política de outros grupos sociais, além da aristocracia rural feudal, tá? Só que é o seguinte, ela vai uma hora falecer e ela não vai deixar herdeiros. Gente, uma coisa muito importante é o seguinte da gente entender: toda vez que o trono fica vazio, existe alguma disputa por esse trono, né? Sendo revoltas, sendo guerras e etc. Mas esse trono vai ser ocupado.
e ele foi, que foi o início da dinastia Stuart, que a gente vai falar mais posteriormente, tá? Em relação ao mercantilismo, ele foi muito fortalecido no reinado do rei Henrique VII, porque ele vai patrocinar expedições marítimas lá para a costa canadense. Isso é muito importante, porque ele vai descobrir novas terras, novas possibilidades de recursos, exploração e etc. E além disso, ele também vai descobrir novas rotas comerciais, uma vez que ligando a Inglaterra ao Canadá, essa rota do Atlântico fica muito benéfica para ser utilizada pelo reino inglês, tá bom? A Rainha Elizabeth I, ela também vai fazer uma ação que vai fazer com que a Inglaterra seja vista como um dos maiores poderios militar, né, do mundo, com a sua grandiosa marinha inglesa. Tanto que essa marinha inglesa foi tão grandiosa pela consolidação que a rainha fez, que ela conseguiu derrubar a Invencível Armada, que era a marinha espanhola, que era a grandiosa da época. Através de uma guerra lá, a marinha inglesa venceu. Então isso também é uma demonstração de projeção de poder pela Rainha Elizabeth, no reinado da Rainha Elizabeth I, e também uma maneira de mostrar o hard power que a Inglaterra passou a ter, tá? E a rainha também vai estimular muito pirataria, esse tipo de pirataria que o Estado contrata o próprio pirata para fazer os saques, etc. E inclusive as próprias colônias portuguesas aqui na América, que retiravam os recursos de ouro, ao voltar lá para a Península Ibérica, muito desse ouro e outros recursos eram roubados por esses piratas ingleses, tá? Sobre a dinastia Stuart, uma característica muito impactante foi seu desentendimento com o parlamento, o que é benéfico, mas também pode ser maléfico para o rei, uma vez que, se ele entra em desentendimento com o parlamento ele tem um certo poder decisório ali na Inglaterra. Então, ele ficando contra o rei, isso inibe e limita ainda mais o poder do rei. Mas, por outro lado, se ele entra em desentendimento com o parlamento e consegue fechar esse parlamento, aí é a principal consolidação da monarquia absolutista. Então, existe bônus e ônus. E também a dinastia Stuart vai ser muito característica por sua perseguição religiosa aos católicos, puritanos, calvinistas. Então, todos que não eram anglicanos ou vão perder suas terras, ou vão ser convertidos ao anglicanismo, ou vão sair da Inglaterra, tá? Rei Carlos I, que é da dinastia Stuart, ele vai fechar o parlamento, porque ele quer tomar suas ações decisórias sozinho, totalitário. Então esse vai ser um momento de monarquia absolutista em seu auge. Só que logo em seguida ele está numa guerra na Escócia, que precisa de fundos. Então ele vai reabrir o parlamento. Só que depois ele vai tentar fechar o parlamento de novo. Só que o parlamento está tão insatisfeito que vai convocar uma guerra civil ali, a chamada Revolução Puritana, que vai colocar os apoiadores do rei, os cavaleiros, contra os apoiadores e o exército inglês do parlamento, né? Que são os cabeças redondas, principalmente liderado por... só lembrando o nome aqui, pessoal, calma aí. Voltei. Liderados por Oliver Cromwell, tá? O líder do exército do parlamento inglês. No final das contas da Guerra Civil, o parlamento ganha, tá? O rei Carlos I não acaba nada bem, tá bom? Então o parlamento ganha. Esse foi o momento que descreveu o fim desse processo de monarquia absolutista inglês e também vai ser o início de uma república na Inglaterra, tá? Liderada principalmente Oliver Cromwell, tá? Só que é o seguinte, esse Oliver Cromwell, ele vai morrer uma hora. E lembra o que eu falei? Toda vez que o poder fica vazio, existe uma disputa por esse poder. Então vai ser a volta dos Stuarts ao poder em 1660, com Carlos II. O Carlos II ele vai fazer o seguinte, ele vai querer instaurar uma monarquia absolutista de novo. Então ele vai querer se sobrepor ao poder do parlamento, tá? E além disso ele também vai tentar impor o catolicismo aos súditos, o que não é bem visto pelo parlamento, já que a Inglaterra agora era anglicana, né? E além disso, seu sucessor, o James II, ele vai seguir os mesmos passos de querer consolidar novamente uma monarquia absolutista, o que não vai ser nada bem visto. E além disso, o parlamento está muito insatisfeito com o herdeiro desse novo rei agora, porque o parlamento está com medo do herdeiro ser católico. Ou seja, o próximo rei da Inglaterra seria católico. Isso seria uma afronta à igreja anglicana, tá? Lembrando que a igreja anglicana era subordinada ao monarca. Então, o que o parlamento vai realizar ali? Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa vai acabar ali com o processo definitivo de monarquia absolutista inglesa, tá?
vai consolidar agora uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, em que o poder do rei é extremamente reduzido, é basicamente uma figura, né? E o poder decisório fica muito consolidado ali no parlamento. Tá? Então vai subir o Guilherme de Orange ao trono. E aí, como mencionado, o poder do rei fica muito enfraquecido. O rei e a rainha, né, vai ser visto apenas como uma figura de soft power, sem tantas ações decisórias. Em relação aos teóricos do absolutismo, esses são muito importantes, porque eles criaram teorias que as próprias monarquias absolutistas que foram retratadas ao longo da apresentação possuem características relevantes em relação a esses teóricos. Tá? Primeiro de tudo, o grandioso Maquiavel e sua obra O Príncipe. O que ele vai propor nessa obra vai ser o seguinte: uma separação total entre política e a moral. Ou seja, o Estado, as razões do Estado, são superiores aos valores culturais, aos valores sociais, aos valores morais. Ou seja, o Estado pode fazer o que ele bem entender, né, para que esse soberano consiga propor à sua nação um bem-estar ou um aumento econômico e etc. Tá? Essa basicamente é só a teoria de os fins justificam os meios. Ou seja, o fim, eu quero algo bom para minha nação. Só que para realizar esse algo bom, eu preciso matar algumas pessoas aqui, matar outras pessoas ali, realizar algumas reformas, pegar todo o poder para mim, tá? Então, ou seja, o Estado está acima de quaisquer valores culturais, sociais, está acima de qualquer um, tá bom? E esses indivíduos, eles são súditos do Estado, do soberano, do príncipe. Então eles vão respeitar as suas ordens. Thomas Hobbes foi um filósofo contratualista muito radical. Por que contratualista? Porque ele vai propor um contrato social entre a sociedade e o soberano. Esse contrato social vai ser baseado no quê? Todos os direitos ali da população devem ser transferidos ao soberano. E o seu dever como soberano, como Estado, deve se conter os homens. Por que conter os homens, Rafa? Porque é o seguinte, ele vai propor que o estado de natureza do homem é ser mal. O homem é o lobo do homem. Então, sem um Estado forte controlando a todos, né, pegando o direito de todos para conter a todos, é capaz que existam muitas guerras ali por inveja, por egoísmo e etc. Ou seja, o que Thomas Hobbes vai propor é radical, mas é também um pouco fictício, porque o contrato social ele propõe que o soberano, pegando o direito de todos, vai conter os homens para trazer o quê? Paz e felicidade. Só que, gente, uma monarquia absolutista, para consolidar o seu poder, assim como o próprio Maquiavel falou, é que o soberano deve ser temido, né? Mais do que amado, ele deve ser temido. Ou seja, como vai trazer paz e felicidade para sua nação? Essa é uma indagação. Já em relação a Jacques Bossuet, ele foi um filósofo mais pautado para o lado religioso, a fim de justificar o absolutismo, com sua teoria de direito divino. E eu vou explicar como que esse direito divino funciona com uma pequena encenação. Eu sou o grandioso rei desse reinado, Emily. Eu fui escolhido por Deus para governar. Todos que se opuserem a mim não terão um bom fim no purgatório, porque os senhores estarão contra a vontade divina. Agora todos se ajoelhem e saudem ao seu majestoso e poderosíssimo rei. O que ele vai propor é a questão do direito divino de governar. Isso vai ser muito importante para que esse rei tenha o apoio de todos ali ao seu redor. Por quê? Ele vai falar que o monarca é o representante de Deus, é o escolhido de Deus aqui na Terra. Ou seja, esse monarca, ele tem o poder de governar e a sociedade, em geral, não pode contestar nenhuma de suas ações. Porque se contestar o escolhido de Deus para governar, está contestando a Deus, ou seja, está contestando as verdades eternas. Então, essa é uma influência que os monarcas absolutistas tinham ao se proferir como um representante de Deus aqui na Terra, tá bom? E justamente por isso que em muitas das monarquias vistas, principalmente a francesa e a ibérica, o rei ele vai abusar da influência da Igreja Católica, principalmente ali, para que ele consiga o apoio da população, para que ele consiga governar com mais facilidade. Porque tendo o apoio da igreja, significa que esse rei tem o apoio de Deus, ou seja, ninguém pode contestar ele, certo? Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção. Essa foi a nossa apresentação sobre absolutismo.
Espero que tenham gostado. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau.